Giroud, Di Maria, Bernardo Silva e Thomas Müller, Keylor Navas e Alisson. Jogadores que parecem não ter nada a ver, mas são jogadores completamente subestimados. Olá, aqui você está no canal Norá. Nesse caso, hoje falaremos sobre os jogadores mais subestimados que tem no futebol atualmente. Para começar, vamos começar com Thomas Müller. Quando você pensa em jogadores do Bayern, geralmente você vai pensar em Sané, Neuer, Kimmich ou até mesmo Lewandowski. Porém, pouco se fala do Thomas Müller, que é um gênio com uma Copa do Mundo, 2 Champions Leagues e um Mundial de Clubes. É um dos maiores ídolos do Bayern de Munique e, porém, não é muito falado assim como os outros jogadores. Ele nunca entrou no time do ano da UEFA, por exemplo, e ele tem 684 jogos, com 237 gols e 261 assistências. É um craque da bola que não é muito falado e ele joga em diversas posições, que faz muito difícil saber qual a posição original dele em campo. Para continuar, temos Olivier Giroud, um ótimo jogador, artilheiro da França com 56 gols e tendo uma média melhor do que Thierry Henry. Na França, muitos acham ele ruim, porém ele é um ótimo jogador que ajuda muito com tabelas. Um grande exemplo disso foi 2018. Ele não fez muito gols, mas deu muito espaço para jogadores como Griezmann e Kylian Mbappé para marcarem os seus, mudando muito que muitos acham que o atacante tem que só marcar os gols em vez de fazer os passes. Antes de marcar gol, primeiro seu time tem que ganhar, que é um ótimo. Ele é muito criticado à toa, e uma das características dele principais são em fazer pivô, as bolas aéreas, jogada de corpo e conseguir segurar a bola. Ele tem 698 partidas com 280 gols. E de títulos tem uma Copa do Mundo, uma Champions League, uma Nations League e uma Europa League. Agora, Ângelo Di Maria, jogador com um dos passados mais tristes do futebol, e acredito que ele seja o jogador um dos mais subestimados da história do futebol. Ele é muito decisivo e ao mesmo tempo muito subestimado, como acabei de dizer. Ele foi decisivo em Olimpíadas, Copa América, Copa do Mundo e a finalíssima e a Champions League. Ele é um jogador excelente que tinha uma capacidade que poucos têm, que é enxergar os campos vazios dentro do campo de futebol e conseguir completá-los para receber ou dar seus ótimos passes como ele tinha. Ele teve seu auge em 2013, tendo 3 gols e 6 assistências em 11 jogos, além do fato de ter sido campeão com a Champions League. Partindo agora para Álvaro Morata, um jogador muito bom e excelente, porém conhecido como bagre ou ruim de bola. Ele tem um grande problema por ser conhecido como jogador do impedimento, pelo fato de ele sempre estar à frente da linha dos zagueiros e da maioria dos lances ele está impedido. Ele tem umas características que são muito boas para um centroavante, que nesse caso são chutar bem com as duas pernas, controla bem a bola, tem um ótimo cabeceio, é rápido, tem um drible da horinha e tem números que não são muito grandes, esse é um grande problema. Só que ele joga muito bem em todos os clubes que passou, sendo muito importante contra os times, nesse caso no Atlético de Madrid marcando gols contra o Liverpool, dando 2 gols e fazendo uma assistência, num deles no último minuto do segundo tempo da prorrogação. E foi muito importante para todos os times que passou, que jogavam muito bem, mesmo não tendo números excelentes também, com uma era que era difícil, com Cristiano Ronaldo, Suárez, Lewandowski. Então é um número da hora, que geralmente era uma média entre 15 e 20, que não são considerados pouco para um atacante, mas pela era que ele jogava, ele é bom. Então, para o primeiro goleiro da lista, Keylor Navas. Sempre fez ótimas defesas e salvou muitas vezes o Real Madrid. Porém, ele era muito baixo, e esse complicava muito. Ele era muito desrespeitado por conta da sua altura, e quando chegou rumores que o Real Madrid queria contratar, e com a chegada de Courtois, e que não era necessário muito para a época, pois já tinha um goleiro, e logo Keylor Navas saiu para o PSG, que já chegou e um tempo depois participou da final da Champions League. Defendeu muito, mas não pareceu o suficiente para o PSG. E logo chegou o Donnarumma, que era uma ótima promessa da época, que até no banco na época, mas por pressão da torcida do PSG, logo foi para a titularidade. Eu acho que ele é um jogador muito subestimado, mas nem tanto, pelo fato de aqui no Brasil ele é muito considerado bom e ótimo goleiro, mas lá fora ele não é tanto, pelo fato de ele ser um goleiro e ter um tamanho baixo para goleiros, nesse caso com seus 1,85 m. Agora o segundo goleiro, Alisson Becker. Goleiro muito subestimado aqui no Brasil, porém lá fora um dos melhores. O Alisson é um ótimo goleiro, porém ele tem muito problema que muitos jogadores do Brasil têm, e inclusive a maioria dos goleiros atualmente está tendo, que é o que? Joga muito bem em seus clubes e chega na seleção, se torna meio que um pipoqueiro.
Alisson tem grandes defesas pelo Liverpool, é um grande ídolo do Liverpool, salvou muitas vezes o Liverpool de percas ou derrotas ou até títulos, salvou. Porém, ele é subestimado pelo fato de aqui no Brasil não ter grandes defesas e nunca ter salvado nada realmente pela seleção brasileira. Igual a maioria, como tem muitos jogadores que têm esse problema, como por exemplo o próprio Ederson não consegue render igual ele rende no Manchester City. O próprio Vinícius Júnior, que joga muito bem lá no Real Madrid e quando chega aqui na seleção brasileira deseja desejar e não rende tanto quanto rende no Real Madrid. E esse é um grande problema, que por isso eu coloquei o Alisson aqui nos goleiros subestimados. Immobile, um atacante que não é muito conhecido, porém joga muito. Com 23 anos foi adquirido da Série A pela Torino. E com 3 temporadas depois que voltou para seu país de origem, a Lazio, passou a marcar gols e conseguiu chegar à marca de 100 gols. E foi esteira de ouro pela Lazio, porém não tem muito título na carreira e por esse motivo ele não é muito falado. Como acabamos de falar que ele não tem muito títulos, agora vamos para um outro jogador que não tem muitos títulos. Um dos melhores atacantes da atualidade, Harry Kane, que recentemente foi transferido pelo Bayern de Munique, que talvez queira o seu recorde de 100 títulos. Agora, o maior artilheiro do Tottenham, o segundo maior artilheiro da Premier League e o maior artilheiro da Inglaterra com 59 gols. Tem uma sala de troféus vazias, mas pelo bem da sua carreira decide largar o seu clube de coração, que é o Tottenham, e decide sair para o Bayern de Munique, aonde logo de cara perde a Supercopa para o RB Leipzig, que nesse caso muito pipocada praticamente e talvez não continue ganhando título pelo fato de um ótimo trabalho do Bayer Leverkusen, então que desejamos sorte para ele. Agora vamos falar sobre outro goleiro, Oblak, um jogador que não tão midiático pelo fato de jogar no Atlético de Madrid. É um jogador que traz muito orgulho para a torcida e traz tranquilidade para seu time, principalmente na zaga. Ele foi 5 vezes melhor goleiro da La Liga e nesses 5 anos levou o troféu Zamora, que é para o goleiro com menor média de gols no campeonato. Ele foi uma vez o melhor goleiro de Portugal pelo Benfica e 6 vezes melhor goleiro nascido na Eslovênia. Agora para o nosso primeiro e único lateral, Trippier, o único lateral da nossa lista, que é um jogador de liderança. Ele ajuda muito com criações de chance e tendo uma bola no pé que merece ter uma camisa 10. Ele é um jogador muito participativo das criações de jogos e um dos melhores laterais da Premier League, provavelmente sendo atualmente melhor que o Alexander-Arnold. Ele joga na lateral, mas faz muita participação no meio do campo. Entrou 10 vezes na seleção da semana da Premier League. Gabriel Jesus. Ele tem muita decisão e é um jogador que faz muito pelo ataque central e pelas pontas, buscando muito também no meio campo. Atualmente, titular do Arsenal, sendo o segundo maior artilheiro da Premier League, com 70 gols, só atrás de Roberto Firmino com 82 gols. É um jogador que ajuda muito na criação de jogo e participa muito da criação, porém não é tão valorizado pelo fato de não ter jogado muito bem pela seleção brasileira, tendo feito poucas participações e não ter conseguido chegar a muitos gols ainda pela camisa da seleção brasileira e provavelmente talvez consiga conquistar ainda mais pelo fato de lesões que não ajudou muito a sua carreira. De Jong atuou pelo Ajax mágico de Ten Hag e logo foi chamado pelo Barcelona, que era seu clube de desejo que tanto queria jogar. Chegou numa das piores fases do Barcelona, que estava com problemas de técnicos, salário, e estava tendo uma crise, perdendo e tomando goleadas para times que eram fracos pela Liga. E não conseguiu mostrar seu verdadeiro futebol, que não mostrou muito seu brilho e não estava sendo muito utilizado, estava jogando para canto, que Manchester United queria contratar, mas no final das contas não deu certo. Ele conseguiu ser muito bom pelo fato de sua aceleração e conseguir de uma área defensiva até o centro do ataque, criando jogadas e sendo muito importante para o Barcelona na época. Antoine Griezmann, melhor jogador da Eurocopa de 2016 e deveria ter ganhado merecidamente a bola de ouro de 2016 e 2018, sendo 2018 a principal pela Copa do Mundo. Saiu do Atlético de Madrid para o Barcelona e pelo mesmo motivo de De Jong não estava encaixando pelo time pelo fato da má fase. E logo depois voltou para o Atlético de Madrid. E Griezmann, para reconquistar sua torcida, deixou diminuir seu salário na metade. Porém, por uma cláusula do Barcelona,
só podia jogar metade nas partidas, e mesmo assim não deixava a desejar. Sempre que entrava jogava muito e sempre tinha participação em gols, fazendo tudo em campo, sendo meio campo e atacante. Porém, pela má fase no Barcelona, ele não é muito mediático e não costuma estar na mídia como os grandes jogadores. Mas é isso. O que vocês acharam do vídeo, galera? Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.